e estou extremamente feliz de estar aqui reencontrando meu velho irmão lá do Egito, de Orion, sei lá de onde, ou mais para trás ainda, né? O Augusto Acadroli, uma pessoa super, mega especial. Então, hoje nosso papo vai ser bem legal. Guto, seja super bem-vindo e quero que tu te apresente para quem ainda não te conhece. A palavra é sua. Maravilha, então, pessoal. Cara, eu tô duplamente feliz no dia de hoje pelo seguinte, né? Depois do nascimento, né, da Isis, a minha filha aí, também é um nome conhecido no Antigo Egito, né? O que acontece? Eu acabei que tinha dado um tempo na minha vida e tinha dado uma parada, um pause no canal, nas redes sociais, em tudo, e lives e aquela coisa toda. Eu tava esperando passar aquele período, né, inicial da vida do reencarnatório aí, do nenê, adaptação e tal. Então, hoje é a retomada de tudo isso, né? Então, quando houve o convite do Dr. Mauro, pô, Augusto, vamos fazer uma live lá no seu canal, assim, eu disse, olha, eu acho que é o sinal divino para retomar aí as lives aí no canal, tanto no meu canal quanto no canal do Mauro, e sempre que ele convidar aí, nossa, vou na hora. E eu, para me apresentar, assim, às vezes é meio difícil, né, Mauro? Precisa de uma certa terapia para a gente falar de nós mesmos, né? Então, eu sou o Augusto Luiz, né, conhecido aí como Guto, né? Eu sou o fundador da Casa do Sol, né? Criei essa casa, esse templo universalista para trabalhar aí de forma online. A gente foi pioneiro aí no mundo. A gente iniciou uma pesquisa e um trabalho muito profundo a respeito de bilocação, né? Que assim é como, para explicar para o pessoal de casa, é incorporar os nossos mentores, guias, amparadores e em um grupo levar o grupo até a casa da pessoa que está necessitando de um atendimento especial, desde uma limpeza na casa da pessoa, que daqui a pouco ela está com alguma influência de algum espírito que não está deixando que ela, né, transcorra na vida aí, não está deixando ela progredir, não está deixando ela se reencontrar, né, se religar com o plano espiritual de alguma forma, e daqui a pouco isso está causando algum transtorno, algum problema psíquico ou emocional, ou que seja energético. Então a gente vai até a casa da pessoa, a gente faz aquele trabalho de limpeza, recolhe tudo, protege, né? Que nem o pessoal da faxina aí no astral, né? A gente chega e limpa tudo. Depois a gente entra com a parte médica, espiritualmente falando, né? Que é os médicos que já desencarnaram e trabalham conosco também. A gente também faz as cirurgias espirituais, né? Que é um tratamento integrativo, né, pessoal? Nunca substitui, né? A gente sabe que a fé da gente cura, né, de N formas, mas é um tratamento integrativo. Sempre esses trabalhos, eles ocorrem, né, paralelos à parte médica, né? O Dr. Mauro aqui, médico, então ele sabe que todo e qualquer tratamento, ele corre junto com um tratamento médico. Isso é físico, mental, né, e o espiritual. É a pirâmide do Velho Egito. Então, eu criei a Casa do Sol, né, foi através de uma saída do corpo, né, de uma projeção da consciência, e eu recebi esse trabalho, então botei em prática na Terra, e desde os 7 anos de idade até os dias de hoje, eu tenho comigo, assim, naturalmente, já veio de umas vidas passadas aí, esse fenômeno de se projetar para fora do corpo de forma lúcida, do mesmo jeito que uma pessoa levanta da cama e sai andando por aí, me acontece esse fenômeno de forma natural, né? E ao longo do tempo, né, a gente vai aperfeiçoando, vai errando bastante, vai acertando um pouquinho, né? Tive a chance de conhecer não só o Mauro, mas o Wagner Borges, Evaldo Vieira, que também era médico, e tantas outras pessoas do meio. Fui estudando um pouquinho de cada coisa para criar uma visão assim mais universal, aprendendo as práticas técnicas energéticas aí, respiratórias, e isso foi me ajudando mais e mais. E tem o canal Guto Conversa aí no YouTube, tem o Instagram, que é a Casa do Sol São Lucas, né, que é esse trabalho que a gente faz aí, que vai até a casa das pessoas, totalmente gratuito, né, doutora? A gente faz um dia da semana,
dedicado, assim, à caridade, para ajudar mesmo quem está precisando, né? E tudo mais. É um trabalho espiritual, então, não é um trabalho terapêutico nem nada, é um trabalho espiritual, então, é um trabalho que a gente doa aí para as pessoas que estão precisando. Aí, terapias e outros segmentos, se a pessoa precisa de acompanhamento, daí já é uma outra etapa, né? Daí, aí o Dr. Mauro, a parte, né? Essa parte conhece lá de clínica e consultório e terapia, conversa com o pai. Isso aí, nossa, aí o professor está conosco para nos auxiliar nessa noite de hoje aí. Eu tentei resumir ao máximo sem citar as vidas passadas aí que veio lá desde nem sei, cara, eu nem sei a última lembrança que tenho fora do planeta, depois Lemúria, Atlântida, sei lá, Antigo Egito e Grécia, aquela região romana, a época de Jesus, um pouco antes, um pouco depois. E assim, a gente veio vindo sempre nessas meio que caminhada aí espiritual de aprendizado, de erros e acertos, e chegamos hoje aqui, né, pessoal, no canal do Dr. Mauro Kiwitko. O Guto me Acho diz, que é isso. não, tu é velho, hein, tio? Nossa! Isso, sabe que uma vez o pessoal, não sei se o pessoal que acompanha o canal, né, gosta muito é mais universalista, assim, mas eu escutei de um preto velho, de um caboclo e de um Exu que era médico e trabalhava no transporte de almas, né, do plano físico para o plano espiritual. Eles faziam as travessias, o transporte, e eles falaram, nossa, mas como tu é velho, né? E eu disse, não, mas eu só tenho 37 anos. Ele disse, aí, né, mas de caminhada já tá bem, uma alma bem velha. Eu disse, caramba, fui chamado, né, não de velho, mas de sábio pelo plano espiritual. Né? Não é velho, é antigo. 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 O Guto me diz uma coisa, tia, aproveitando, eu lembro, eu nunca tive essa sensação de que chama assim de sair do corpo, projeção astral. Dormindo, sim, dormindo, vou para vários lugares, tá? Mas assim, durante o dia, conscientemente, nunca tive, não sei por quê, talvez por ter medo ou resistir, não sei exatamente por quê. Mas me diz uma coisa assim, ó, é sair do corpo físico. Agora, assim, a palavra exata é projeção ou seria expansão da consciência, e com essa expansão da consciência alcançar o corpo astral? Como é Essa é isso? uma pergunta muito interessante, essa pergunta. Eu digo assim, ó, saidinha do corpo, projeção astral, expansão da consciência, desdobramento, né, fugidinha do saidinha do corpo, todas elas, né, esse neologismo, todas essas palavras, elas remetem à mesma situação, né? Tanto qualquer uma dessas palavras tem o mesmo significado, né? As saídas do corpo, elas de forma involuntária, daqui a pouco por uma EQM, a pessoa passou por uma experiência de quase morte, ela teve uma projeção involuntária, ela ocorre de uma forma. Quando é voluntária, assim, que a gente promove através da energia, qualquer uma dessas palavras que a gente quiser usar, pesquisar, o pessoal vai levar a gente ao mesmo lugar. O que o pessoal pergunta muito, Augusto, e quando eu fui sair do corpo, senti uma sensação X, Y ou Z, e me deu um certo receio, um certo medo de sair do corpo e não voltar mais. E aí, desde a Bíblia dos Eclesiásticos e tantas outras passagens que tem, né, sempre foi citado, nós, pessoal, estamos ligados ao corpo físico através de um fecho de luz, né, energético, que é o tal do famoso cordão de ouro, cordão de prata, que é aquilo que nos liga na nossa alma à matéria. Então, quando a gente promove a saída do corpo no campo astral, e aí, doutor, também tem o campo mental, tem outra, a gente vamos subindo a gente sai primeiro no duplo aqui, o quarto da gente, a casa, aquela coisa, depois, vibracionalmente, a gente vai trabalhando a energia, a gente vai conseguindo sair do corpo, já num plano espiritual, tipo o plano astral que o pessoal fala, tem o plano baixo, o plano médio, né, que o plano astral médio seria o umbral médio, onde está o nosso lar, aquelas cidades, colônias e tantas outras coisas famosas. Aí depois tem o plano superior, e aí depois já tem o plano, uma projeção mental, que já
a gente já não se vê mais num corpo humanoide, assim, já numa consciência translúcida, assim, uma esfera de luz, que seria a nossa verdadeira essência e tal, daí já acessa mundos e dimensões, né, mais sutis e superiores, mais, né, eu tô indo além da pergunta, mas é que às vezes o cara se empolga um pouquinho, mas o pessoal que está em casa assistindo, assim, pode, sempre com responsabilidade, né, pessoal, começa não queira sair logo do corpo, né, doutor, chega assim, eu vou estudar energia, vou estudar bioenergia, vou estudar filosofia, vou entender o meu eu, vou entender o meu passado, as vidas passadas. Por isso que eu criei um marco zero, assim, em tudo que a gente faz, né, baseado no que a gente já leu do Dr. Mauro e dos livros e dos cursos, mas eu acho que é muito importante frisar, toda a caminhada espiritual ela deveria partir das vidas passadas, porque o pessoal às vezes quer adiantar muito os passos, né, quer adiantar muito a subida na escada da evolução, o pessoal já quer dar um salto lá para o andar de cima, lá para o último degrau. E aí, quando sai do corpo, encontra um obsessor, encontra um cobrador, encontra um espírito que está com algum débito, alguma coisa do passado não foi trabalhado, alguma situação de pais, irmãos, família, né? E aí, daqui a pouco, isso acontece ou ocorre de tu encontrar essa galera e tomar aquele cagaço espiritual e ficar com mais medo ainda. A gente entra num campo, né, pessoal, da medicina que é interessante também, que é a Thanato, né, não a praxia, né, que é a parte de trabalhar o corpo, né, quando a pessoa desencarna, e sim a tanatofobia, que seria um medo da morte, né. Então, isso tudo vindo de vidas passadas, isso já facilita um monte, né, a vida da pessoa, tipo assim, o desprendimento da matéria, porque sair do corpo, pessoal, a sensação inicial, às vezes, ela não é muito legal. Às vezes tu acorda lá numa catalepsia projetiva que tu não consegue respirar, falar, gritar, mas tu tá ali e o corpo não se mexe, mas o que acontece? A gente já se descoincidiu um pouco da matéria, só que a pessoa não tem às vezes, aquele conhecimento, né? Quem nunca acordou no meio da noite ou de manhã, né? E não conseguia se mexer, nem falar, nem gritar, e gritava e coisa não saía, porque a pessoa estava descoincidida um pouco da matéria, e se ela relaxasse, ela ia ter a saída do corpo naturalmente. Né? Quem nunca teve aquela sensação de estar caindo da cama ou de estar caindo de algum lugar, que é aquela sensação, né, da volta do corpo, sem usar termos técnicos para daqui a pouco não assustar a galera aí, mas né, ou tu acordou de manhã, dá aquela tremidinha nas pernas, e meu Deus, o que aconteceu? É o corpo astral reencaixando na matéria, né? O corpo astral, né, pessoal, é um veículo, né? É como se fosse o espírito, o pessoal vê. O corpo astral é um veículo, né? E quando a gente sai do corpo, a gente pela descoincidência, a gente solta o corpo astral e a nossa consciência, aquela esferinha de luz que eu falei, ela é transferida para esse corpo, digamos assim, para a gente poder animar ele, né? A gente tem vários veículos, né, pessoal? Além desse corpo físico, então a nossa consciência, a gente, né, expande ela, né, para acessar esse outro corpinho, que nem a gente entrou nesse para animar esse aqui, a gente, quando sai, a gente entra no outro para animar aquele outro e ter aquela experiência, né, fora do corpo, né? Então mas isso eu estou resumindo bastante, né, Mauro, para não tomar muito tempo da live, porque eu me empolgo, é um assunto que eu gosto um pouco. Imagina. O Guto, desculpe te interromper. Tu falou para mim, tu falou uma coisa super importante, que eu vejo assim, tanto nessa questão da projeção ou da expansão astral, como na questão da mediunidade também, que é a questão da frequência vibratória da pessoa. Então, assim, o pessoal acha assim, eu, por exemplo, pode-se pensar, eu vou estudar, vou aprender, vou desenvolver, sair do corpo e vou ver maravilhas. Eu não trabalho com isso, mas assim, eu penso assim, pode ser que vá ver maravilhas, mas se a pessoa está com a frequência muito baixa, Augusto, e ela aprende a sair do corpo, mas ela tem uma frequência baixa nos pensamentos, nos hábitos, nos vícios, eu já imagino a resposta, mas o que pode acontecer uma pessoa que aprende a sair do corpo, mas ela tem uma frequência muito baixa? O que pode acontecer? Nossa, agora vamos não só falar o que pode acontecer, mas dar exemplos práticos que
não só que a gente viveu, mas que pessoas que vieram até nós para desenvolver o campo mediúnico, né, paranormal, relataram também. O que acontece, pessoal? Isso é uma das coisas mais importantes, vibração, né? Tudo é vibração, energia, né? No universo, assim, semelhante ele atrai semelhante. Nós somos que nem celulares que conectam numa Wi-Fi. Aí tu imagina assim, tá eu e o Dr. Mauro lá ralando, trabalhando, limpando, né, mexendo as energias e tal. A gente conseguiu atingir lá uma 5G que navega bem, que flui legal, que só vai bem, assim, filtradinho, assim, e tal. Beleza. Daí a pessoa tá ali, passou o dia inteiro espraguejando o vizinho, passou o dia inteiro fazendo fofoca, passou o dia inteiro no telefone vendo alguma outra coisa, sabe? Tá sempre de mau humor, alguma coisa. A vibração da pessoa, ela automaticamente ela vai baixando. O que acontece com o semelhante que atrai semelhante? A pessoa entra numa faixa de frequência que ela começa a atrair pessoas que daqui a pouco desencarnaram aí, que faziam fofoca, faziam briga, faziam intriga, passavam o dia inteiro assim, assado, salvo. Isso, superficialmente falando assim, tu vai atraindo diversos seres que também são atraídos não só pelaquela baixa vibração, mas também por aquele tipo de conteúdo que tu promove, né, para cima ou para fora. Então, quando tu sai do corpo, tu vai sentir um arrepio ou um frio na espinha espiritual, digamos assim, porque tu pode dar de cara daqui a pouco com um ser esquisito, meio deformado, tipo como se fosse um mago deformado, ou uma pessoa que daqui a pouco sentiu aquela energia, que se alimenta daquele tipo de energia, daquela raiva, daquele tipo de situação, e aí a pessoa, ela adquire, né, Mauro, uma coisa que ela não tinha, um trauma. E aí a pessoa toma aquele susto, vou te matar, vou te pegar, vou te arrancar do corpo, vou te levar embora, tu nunca mais vai voltar. Sabe que eles gostam de fazer aquele tratamento assim, que ela é telepaticamente falando, né? Porque a conversa ela não tem cordas vocais, né, pessoal, no plano espiritual, né? A gente, né, conversa assim de forma natural, telepática e tal. Então a pessoa automaticamente vai se assustar, o corpo físico da pessoa que está numa vibração baixa, lá pela questão da saída do corpo, tá lá mantendo só a parte ali cardiovascular, sei lá, no mínimo, assim, só. É como se a pessoa estivesse num sono profundo, REM lá, ou em teta lá, então a pessoa tá só na respiração. O sistema tá todo devagarinho, assim, tá naquela parte regenerativa. De repente a pessoa toma aquele tranco lá, aquele susto lá, a informação vem pelo cordão de prata, o corpo, né, já solta a adrenalina de alguma forma, não sei por onde é que ela sai, se é pelas renais, sei, de algum lugar solta a adrenalina, dispara o coração, ativa a circulação e o cordão de prata, sabiamente, né, ele traz a pessoa de volta para o corpo e a pessoa fala assim, meu Deus, foi um pesadelo, foi real, não sei, e tu continua com aquela sensação que aquele pessoal tá ali, daí tu atraiu aquele pessoal para dentro da tua casa, ou já estavam habitando ali, se alimentando daquela energia, a pessoa está sempre cansada, sempre com um monte de problema, está cada vez mais enrolada, e ainda adquire mais esse trauma que ela não tinha, daí ela não quer mais sair do corpo, ela não quer mais, daqui a pouco ter um sonho lúcido, daqui a pouco ela não quer mais ter nenhuma experiência espiritual, nem clarevidência, nem evidência, nem audiência, nem psico que for, porque vai estar pensando assim, nossa, vai vir aqueles mesmos seres, então a pessoa vai ter que, além de tudo, vai ter que começar, né, que a gente falou antes, volta lá para trás e começar a tratar de novo, além de uma limpeza que a pessoa vai ter que fazer. Então, não crie traumas para sua vida. Quer sair do corpo, estuda energia, estuda o corpo físico, respiração, meditação, circulação energética, né? Faça as práticas antes de dormir, mas leia um bom livro que fale da temática espiritual, tanto respiratório, chakra, circulação, ou um bom livro, um romance muito bacana, algo que te eleve, né? Ou assista algum documentário que eleve a tua vibração, que te deixe mais harmonioso, mais em paz, mais amoroso. Escute umas músicas bacanas, assim, que mexa com o seu coração, que eleve a sua vibração, né? E aí peça aos mentores de luz que venham, né,
te auxiliar no processo de iniciar uma caminhada de saída do corpo. Tu não vai fazer a prática, né? Hoje já vai sair na madrugada, né, pessoal? Não. Tem toda uma adaptação também para aquilo que tu vai vivenciar de forma nova, né? Para te não se assustar mais ainda, né? Então, acho que é mais ou menos isso, né? Tô tentando me segurar nas conversas aqui, mas eu falo demais, né, pessoal? Eu me empolgo muito. Cara, é melhor falar de mais do que de menos, em todo caso. Mas, Guto, tu sabe, eu senti isso aí, porque eu sou uma pessoa, eu sou muito aéreo desde criança. De criancinha pequenininha, lá em Passo Fundo, lá há muitas décadas atrás, eu era muito aéreo. Se tivesse o diagnóstico de TEA naquela época, olha, tia, eu não vou dizer que eu tinha todos os sintomas, mas uns 90% eu tinha. Eu era completamente aéreo, desligado de tudo. E continuo sendo assim, claro que a gente vai ficando adulto, vai assumindo responsabilidade, isso, aquilo, então, mas eu continuo muito aéreo ainda. Então, uma época, eu comecei a assinar um jornal aqui de Porto Alegre, da Globo, que chama-se Zero Hora, comecei a ver televisão, os noticiários da televisão, mas de propósito, eu falei assim, eu preciso aterrissar, antes que eu morra, eu preciso aterrissar, eu já estou mais ou menos, né? Quer dizer, ainda tenho mais 17 anos, se meus cálculos estiverem certos, que dá 8.000 dias, é muito tempo, hein? 17 anos é 8.000 Nossa! dias, é muito tempo. Mas eu pensei, eu tenho que aterrissar, eu estou muito aéreo, eu não sou passarinho. Assinei o jornal, comecei a ver jornais da a Globo News e mais isso e aquilo, só para aterrissar. Bom, mas sabe o que aconteceu, tia? Em primeiro lugar, não aterrissei. Segundo lugar, eu senti que a minha frequência começou a baixar. Daqui a pouco eu estava com Vixe. raiva de um político, daqui a pouco eu estava indignado, o que não é tão difícil de sentir, né? E estava indignado com outro, e aquela corrupção, e aquele roubo, e aquele atentado, aquele terrorismo, e a guerra e tal. E eu, sem perceber, eu fui baixando a minha frequência, baixando a minha frequência, baixando a minha frequência, e daqui a pouco eu comecei a ficar um cara assim, mas eu não sou um cara raivoso. Comecei a ficar um cara meio raivoso, indignado e tal. E sabe aonde é que eu percebi isso, Guta? Aí entra muito na tua praia. Nos, não eram sonhos, nos lugares para onde eu ia quando eu estava dormindo. Aí que eu comecei a perceber. Daqui a pouco eu estava, quando eu acordava, na madrugada ou de manhã, eu tinha essa noção. Eu pensava, meu Deus, olha os lugares que eu fui. Passo o dia inteiro falando de espiritualidade, amor, paz, só coisa boa, eu acho. Mas eu comecei a ver esses programas e ler jornal e não sei o que, não sei o que, minha frequência foi baixando. Dormia, saía do corpo, expandia a minha consciência, eu ia para lugares horríveis, horríveis, horríveis. Tu sabe como é que é isso aí? Quando eu acordava, eu ficava indignado comigo, pensando, meu Deus, como é que eu sou um cara tão legal que eu acho que eu sou? O que eu fui fazer naquele lugar? Era violência, era sexo, era não sei o quê, era um monte, não que eu participasse, mas era sabe aqueles ambientes que tu entra e um passa a mão em ti, e outro não sei o quê, e o outro quer brigar contigo, o outro tá zombando, esse tipo de lugar, lá de baixo, né? Aí me deu um toque, eu falei, não, peraí, mas por que está acontecendo isso? Eu falei, porque o que eu estou lendo, o que eu estou ouvindo, o que eu estou escutando, o que eu estou assimilando, está baixando a minha frequência. Quando eu durmo, saio do corpo, eu vou para onde a minha frequência me leva. Pensei, é isso. Já mudei, e aí, agora as minhas projeções são bem melhores. Agora eu vou no lugar para curar, hoje mesmo estava palestrando, eu receito muito homeopatia quando eu estou dormindo, entendeu? É uma coisa muito interessante, porque primeiro eu fui médico homeopata, depois que eu fui indo, né? Teve uma noite, vou falar assim, só porque eu acho que é interessante, né, para as pessoas, não sei se é para mim, eu estava dormindo e eu estava num lugar lá em cima, alto, 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 e daqui a pouco chegou uma pessoa, um espírito desencarnado, com um aspecto bem doentio, assim, psiquiátrico, bem doentio, tá? E aí eu olhei para ele e falei assim, aí eu sentei numa mesa, lá no astral, mesa, não sei, tudo é criação mental. Sentei numa mesa, peguei um receituário, uma caneta, claro que é criado pela mente, né? E ele na minha frente, com aqueles sintomas,
eu receitei uma dose única de Iociamos 200. O nome não importa, mas eu receitei e dei para ele, falei, toma de uma vez só, lá. E aí eu vi que chegou mais um. Aí eu falei, bom, chegou mais um paciente. E aí eu receitei, aí chegou mais um, aí chegou mais um. Aí começou a fazer uma fila. Guto de Deus, eu vou te falar sinceramente, quando eu olhei até com medo, assim, quando eu olhei, a fila se estendia, fazia uma curva lá adiante, não tinha fim. Eu falei, que coisa horrível. Eu pensei, meu Deus, eu vou passar a noite aqui. Olha que baixaria. Eu vou passar a noite aqui. E aí eu acordei. Mas por quê? Porque eu já estava com a frequência mais elevada, aí veio o curador, aí veio o terapeuta, aí veio, sou filho de Obaluaê, aí veio o conselheiro. Então, isso que tu está falando é da maior importância, mas eu penso, desculpe estar me estendendo demais, que não é só importante quando a gente sai do corpo, é importante quando está no corpo também, no dia a dia. É o mais importante, né? Exato. E já que tem muita gente aqui, fala assim, o que tu acha assim, da importância, embora seja óbvio, né, da nossa frequência no dia a dia, aqui no nosso corpício físico mesmo. Nossa, pessoal, às vezes a gente até busca o que falar, mas a gente é o que a gente vive, o que a gente sonha, o que a gente busca, o que a gente emana, o que magneticamente a gente atrai. Pra gente, então, é clichê daqui a pouco, de certa forma, o cara falar isso, mas a gente tem que botar assim, cravar ali uma bandeira, se a partir de hoje, né, o cara acordou de manhã, a partir de hoje, ou nesse dia de hoje, eu vou ser uma pessoa melhor, né, eu vou tratar as pessoas melhor, eu vou assistir conteúdos melhores, eu vou me conectar com coisas melhores, eu tenho sonhos de fazer tal e tal coisa para ajudar as pessoas. Sempre, quando a gente emana, pessoal, quando a gente pensa, quando a gente vibra pelo todo e não só por nós, assim, eu quero ganhar nisso, eu quero fazer aquilo. Não, eu quero ganhar isso também para fazer algo pelo planeta, algo pelo todo. Isso a gente conecta e acessa faixas de frequência, energias mais divinas e mais superiores. E aí tu falou, Baluaê, então temos outros orixás, outros guias que também vão se manifestando aí. E não só eles, né, pessoal, mas a gente começa a se sentir energeticamente melhor. No outro dia tu vai acordar, não tô tão cansado. Nossa, acordei bem. Nossa, fiz as minhas orações, pedi para os meus guias lá, para os guardiões, para os Exus, para os Oguns, para os caboclos, né? Para os preto velho, para os santos, para os arcanjos, anjos, seres celestiais, pediu para todo mundo, para Jesus, para Maria, José, até para o Dr. Mauro lá, aparece aí, me ajuda. Eu me coloco, vou dar uma dica agora, pessoal, eu tava falando um negócio assim, isso, vocês estão promovendo algo bom pelo todo, o todo vai devolver algo muito melhor para vocês, porque o mundo entende, o universo está sempre em expansão, até fisicamente, mas tudo ele entende que a gente está emanando de coração algo bom, né? Pelo todo, ele entende que aquela pessoa ali, nossa, é uma pessoa boa de coração. Então a natureza, o todo, o universo, as energias, o prana, tudo que vocês imaginar, também vai promover coisas boas de volta para a gente, assim como guias espirituais, mentores, até mais elevados, mestres, hindus, professores, começam a se sentir atraídos, porque assim, a gente elevou a vibração, pessoal, a gente começou a acessar seres, pessoas, espíritos, professor, de um nível já diferenciado. Nossa, acordei com uma ideia hoje de iniciar um projeto tal. Cara, mas da onde veio isso? Porque tu começou a se conectar, o teu network foi melhorando. Tu estava numa classe, não desmerecendo ninguém, mas tu estava numa classe daqui a pouco lá na Cracolândia espiritual, só com aquele mesmo tipo de gente que estava te puxando para baixo, fofoca, intriga, aquela coisa assim. Mas tu não, eu vou sair disso, eu quero que uma luz, que Deus mande uma luz para que eu possa enxergar o todo.
E aí tu começa a acessar, vivenciar, expandir, proferir, qualquer palavra que você queira usar de adjetivo, assim, aquilo vai reverberar para te colocar numa faixa de frequência que tu vai começar o teu network, tu vai sair de lá, tu vai se mudar daquele lugar e tu vai passar para um apartamento ali na Zona Sul, ou onde for. Depois tu vai, daqui a pouco tu vai entrar numa faculdade espiritual, tu vai se formar. Daqui a pouco, quando tu vê, pessoal, a vida ela acontece mais rápido no plano espiritual, depois a gente vai concretizando, materializando, realizando as coisas por aqui. Então, quando tu vê, tu tá lá numa situação assim, nossa, passei a noite inteira, parece que eu tava dando passe, ou benzendo, ou tava operando, ou tava curando, ou encontrei extraterrestres que traziam conhecimentos tecnológicos para ser implantados aqui, acordei super bem, e aí vocês vão ver que aquele ciclo que vicioso, isso fisicamente falando, né, a parte neurológica, ou neurociência, explica muito isso, que a gente, né, desintoxicou a nossa mente, falando assim, a gente desintoxicou, a gente começou a colocar novos conteúdos, né, a gente limpou o nosso HD, começou a colocar novos conteúdos melhores, mais sutis. Quando a gente criou uma aula, falou, pegou a 0 hora e clássica aqui de Porto Alegre, pegou na mão, o que a gente tem na nossa mão aqui, né, pessoal? A gente tem chakras, chakra principal aqui da palma da mão e tem chakras secundários aqui. Existe um negócio chamado psicometria, que é a leitura através, né, da psique, através o chakra emana e capta. Então, quando a gente pega um jornal daquele, a gente não está não só lendo a matéria, mandando a vibração, conectando com aquele tipo de conteúdo mais baixo, mas tu tá tocando, então tu tá se conectando com aquela egrégora também, com aquele jornalista, com as situações. Daqui a pouco tu tá andando na rua, né? O pessoal relata muito isso. Nossa, parece que viu uma cena, sentiu um negócio ruim, não sei o quê, não sei o quê. Tu tá passando pelo lugar, a tua aura, o teu campo, começa a captar também coisas mais baixas, coisas ruins, que tu vai andando pela rua e sentir uma sensação estranha, aí sentir um aperto no coração. Então, que tu acessou a essa parte mais baixa. E quando tu tá numa parte mais acima, assim, citando Chico e tantos outros camaradas aí que viviam no amor, na caridade, então, aquela galera tinha um network que só atraíam coisas boas, mesmo que o pessoal atacasse, fizesse o que fosse, eles estavam sempre bem, sempre elegantes, legais, atraindo pessoas boas, coisas boas. Então, tudo vem a mim, tudo vem às pessoas de forma facilitada pelo que a gente promove para Deus, né, para o universo. Então, a gente promove coisas boas, a gente recebe dele também coisas boas e ferramentas para a gente possa ajudar os que estão abaixo de nós, assim, que estão lá aprendendo, que estão caminhando, não estão a também subir para cá, né? Aquele efeito das formiguinhas, né? Uma vai puxando um trabalhadorzinho, vai puxando outro trabalhadorzinho para a gente possa subindo, né? E essa transição energética que a Terra vai entrar, vai se regenerar, tudo mais, ela é energeticamente, vibracionalmente, para que possam reencarnar aqui pessoas boas, pessoas, né, já mais evoluídas, para que a Terra vá enviando aquele pessoal que não aprendeu a lição de casa para um outro planeta para começar a caminhada de novo, para um dia voltar para cá e entender, e aí sim, o Pai é amoroso, então ele acolhe a todos, mas existem regras, né, a serem seguidas até na parte do conselho reencarnatório. Então, não sei se eu me estendi muito, pessoal, mas é que eu e o Mauro, a gente não só palestras, né, estamos a gente gosta muito de palestrar e cursos e falar no canal, então a gente tem o laríngeo aqui, né, meio desenvolvido, então a gente fala assim, uma coisa de louco, assim. Vai falando no chat aí, pessoal, se nós estamos falando demais, ou se quiser fazer uma pergunta depois lá, fiquem à vontade aí. Até tu falou uma coisa assim, se alguém quiser perguntar alguma coisa pro Augusto, pode perguntar aí que eu transmito para ele, tá? Tô olhando para cá porque os comentários estão aqui. Augusto, me diz uma coisa, a família que tu escolheu, porque a gente escolhe a família, escolhe o pai, escolhe a mãe, a gente escolhe, né? E eram pessoas espiritualistas ou não? Como é que foi o começo da tua vida? Como é que tu começou a desenvolver tudo isso?
E que reações que tiveram quando tu começou a demonstrar essas capacidades? Essa é interessante aí, pessoal. Vamos abrir o baú aí do tempo do nosso coração, né? O baú da família. O que acontece, né? No período intermissivo, né, que é aquele período famoso que o movimento espírita, né, trouxe, que é aquele período entre uma vida e outra, antes de vir para essa, o que acontece, né? Por questão de uma vida passada lá, de ter sido um apóstolo de Jesus, mas não dos principais, né, pessoal? Não do núcleo dos 12, aqueles secundários que aprendiam com os apóstolos, assim como eles eram considerados professores ou mestres, a gente seguia Jesus, então tinha os discípulos se espalhavam e outras pessoas iam seguindo ele, e aquela caminhada foi lá. Mas aí entrou um lance aí que não só de Jesus, mas os hindus também, né? E tal, de sementinhas que eles iam plantar e plantavam na terra, pessoas que eram enviadas com uma missão, pessoas que eram convocadas, né, para vir à terra na condição de trabalhar espiritualmente. E aí eu lembro que o meu pai, dessa vida agora, ele era um romano lá, daquela época lá, né, antiga lá, então, e, né, eu era um seguidor de Paulo de Tarso, então eu escrevia muita coisa, ele passava muita coisa, tinha aquele lance todo da época lá, né, como um seguidor, e aí rolou algumas coisas rolaram por lá, né, então o meu pai, ele era dessa pegada ali dos romanos, da roupinha branquinha, do chefe lá, e aquela coisa toda, não sei se é do exército, que chama do exército romano, né? E aí teve uma certa afinidade já, não só dessa vida citando, mas teve outras passagens, mas rolou algo lá que foi muito forte, assim, né, a questão lá de, eles matavam todo mundo mesmo, né, pessoal, não tinha, seguia Jesus ou seguia qualquer algo no entorno, ou sei lá, era meio complicado aquela época, assim. Tô contando meio por cima para não dar muito, né, não estender muito e não, que assim, eu falo do meu passado, das vidas passadas, mas às vezes, se eu cito algum nome, o pessoal vai dizer, nossa, o Augusto é puro ego, tá querendo se promover alguma coisa, que foi um santo lá da Igreja Católica e tal, mas mais ralé lá, assim, digamos assim, mas eu era o aprendiz, assim, que, né, da coisa toda, mas, né, então, teve uma ligação sanguínea muito forte, né, eu e ele, né, tem a ligação com a minha mãe também, a minha mãe tem uma ancestralidade indígena muito forte, muito ligada à espiritualidade. E o que aconteceu, né? Foi proposto, né, que eu nascesse numa família aonde tivesse, né, um avô lá que tinha um poder de cura muito bom com as mãos, que ele já era também de uma caminhada espiritual de outras vidas, que ele daria uma base para que eu pudesse, né, crescer naquele segmento ou me desenvolver num lugar tranquilo. A minha mãe, a avó e tal, eram pessoas muito ligadas ao movimento católico, né, muito católica. Eram da enfermagem, né, minha mãe é aposentada, ela era enfermeira, uma especialidade em neo e pediatria, emergência, essas coisas. Então, era uma galera muito ligada à cura, muito ligado a esse movimento de um lado da família, muito lado da saúde, da cura. E do lado do meu pai, muito o lado todo italiano, assim, sangue todo italiano e uma vertente católica muito italiana. Então, eu tive a oportunidade de, tipo assim, juntar o DNA, né, juntar a ancestralidade de um lado com a do pai, da minha avó e do avô e de outros bisavôs, então, do outro lado. E aí
eu tive essa oportunidade de escolher, né? Que dá para escolher várias, poderia ser até outra família, outro país, ou o que for, mas essa família, assim, me proporcionaria também, espiritualmente, geneticamente ou fisicamente, a condição de eu voltar e trabalhar espiritualmente e ser mais aceito. A família do comércio, então, conhecia bastante gente, a família hospital, aquela coisa. Também o lado do meu avô conhecia bastante gente, comércio, então várias situações ali tipo, favoreciam que eu tivesse uma infância mais tranquila, assim, mais livre, mais liberal, para que ocorresse os fenômenos que ocorreriam comigo. Isso, assim, né, superficialmente falando, então, eu tive essa sorte, né? E Jesus falou, assim, por exemplo, né, andai entre os homens da terra sem ser percebido e fazei a missão em nome do legado todo, que seria tipo assim, até isso eu consegui comprovar depois que hoje a gente tem uma empresa de vidros, né, que nem assim, a gente trabalha com o ramo vidreiro e tal, e até isso casou depois que eu, nessa vida passada santa lá, né, que é a igreja que deu o nome, eu era um santo padroeiro dos vidraceiros. Então, até isso casou que eu vim parar na família onde meu pai é o chefe de novo, né, e tem o setor ali do vidro. Então, há vários sinais que foram proporcionalmente colocados para que eu fosse depois catando essas informações para, né, cientificamente ali eu ir comprovando que eu estou nesse caminho e eu tenho que seguir esse caminho por conta que eu escolhi esse caminho, que é um caminho que me proporciona, questão de tempo, facilidade de eu fazer várias outras coisas. Então, mais ou menos essa história girou, e Santa Rita de Cássia, até minha mãe um dia contou que ela apareceu para ela e disse que eu viria através dela para a Terra. Ela me contou isso muitos e muitos anos depois, né? Na tentativa porque eu fui expulso da Igreja Católica por questões que, né, eu psicografei dentro da igreja a primeira carta aos Coríntios, uma outra carta dos apóstolos e tal, e mostrei assim que tipo que havia algumas coisas que poderiam ser vistas com outros olhos e tal. Eu queria dar uma modernizada em algumas coisas na igreja, não fui bem. A questão das saídas do corpo, cardeais e bispos e tal, eu contava das experiências, eles, não, do demônio, não mexe com essas coisas, né? Melhor tu, né, seguir teu caminho, aquela coisa toda. E aí eu fiquei muito chateado com isso, né? Então, daí entrou na minha vida São João Batista, entrou na minha vida Santa Rita, e outras, né, Paulo e tal. Então, eu juntei esse pacotão aí, saí e eu comecei a peregrinar, né? Aí fui por tudo, né? Aí eu fui iniciado em ordem esotérica, participei de outros movimentos e fui indo por tudo que tu imaginar, de terreira do início, incorporação até pai de terreiro. Eu passei por tudo que tu imaginar e cheguei à conclusão que eu não cheguei a lugar nenhum. E aí eu pensei, nossa, eu tô totalmente errado e fora do contexto, né? Pediu uma luz e através de uma projeção da consciência aí eu fui conhecer um povo que habitava um planeta igual ou semelhante ao Sol. E daí lá tinha os egípcios, tinha os orianos, tinham aquela turma toda que eram os que orientavam eles aqui, né? Desde os faraós e os outros iniciados, né? Nas escolas místicas do Antigo Egito. E aí trouxe a missão que... E aí eu entendi que, né, eu tinha que criar um movimento, eu criar algo que pudesse ajudar não só a mim, mas a todos e reencaixar na estrada da vida, né? Então, mais ou menos foi isso aí, né? Escolhi até contar a curiosidade para quando eu era pequeno, eu olhava assim, eu era um adulto,
velho num corpo de uma criança. E eu olhava assim, o que eu tô fazendo aqui? O que é isso aqui? E eu apertar, meu Deus, eu tenho um corpo de novo. Nossa, eu tô... E eu dizia, meu Deus, cara, o que eu tô fazendo aqui? Quem é essa gente? Quem é essa família? Que eu tô perdendo? Que eu fui me meter nisso aqui? Tá... O troço tá saindo do controle. E aí um dia teve uma situação lá que eu vivia com a minha avó, né, meu avô lá, e eu senti que ela deu uns sinais, assim, que a coisa tava indo, assim, e eu via a coisa mais para frente, assim, e ela tava se despedindo, ela tava partindo e tal, e como de fato passou um mês, assim, sei lá, ela começou a esquecer algumas coisas, começou a dar uns sinais, e ela acabou que ela tinha um tumor, assim, cerebral e tal. E a minha mãe, um dia, ela chegou e falou assim, ó, a vovó, né, assim, assim, vai fazer uma viagem, não, vai fazer uma viagem e tal, aquela coisa. E eu não, eu já sei que tá acontecendo, né, ela vai partir, assim, assim e tal. E a coisa seguiu, ela acabou desencarnando 3 meses depois, né, naquela época não tinha muito tratamento, eles faziam aquela injeção, né, bem nessa, o Dr. Mauro já deve ter, sabe, conhece, até tem um ossinho por aqui assim, que tem tipo uma fenda assim, que eles enfiavam aquela agulha quase que lá na pineal, ou sei lá, quase no centro dos... Então eles davam uma injeção na época lá, era horrível. Acabava que a pessoa era bem judiada, assim, né? Enfim, né? Era uma situação lá que a pessoa acabava passando e o desencarne era muito rápido. E aí depois eu tive a chance de, numa saída do corpo, ir até uma cidade espiritual onde eles estavam, né? Então foi bem interessante, assim. Eu pude ver, assim, que eu estava aqui, o pessoal estava indo, mas eu consegui encontrar eles de outra forma, e que o nosso verdadeiro lar era daquele lado de lá, e que a gente só descia para passar por algo. Só que eu não sabia o futuro, né? Hoje eu vivo hoje, né? Eu vivo o dia de hoje, assim, com tudo, e amanhã, né, a gente vê o dia de amanhã, assim. E mais ou menos foi isso aí, assim, um resumo. Guto, o dia de amanhã é a continuação do dia de hoje. Nada mais. Não tem muito, né? É só continuação. Mas sabe que você estava falando aí sobre a tua infância e tal, eu vou contar um fato que eu acho que talvez ninguém tenha escutado isso que eu vou falar agora. Quando eu era criança, lá em Passo Fundo, uma família de judeus, que ninguém falava em reencarnação, imagina assim, nasci em 47, imagina 57, por lá, 67, por ali. Na década de 60 começou o movimento e tal, mas eu sou de antes, né? Então, reencarnação, espiritismo, umbanda, nem falar, e xamanismo, nem falar, terapia alternativa, nada, 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 nada. E eu era uma criança muito diferente, assim, sabe? Assim, cara completamente autista. E eu ficava, o que eu mais fazia era ficar deitado na minha cama, com a porta fechada, olhando para o teto e pensando assim, como é que vai ser o futuro? Eu ficava pensando, como é que vai ser o futuro? Mas eu nem sabia por que eu ficava pensando isso. Eu ficava pensando, como é que vai ser o futuro? E achava que o futuro vai ser assim, o futuro vai ser assado, não sei o que. Aí, de repente, alguém abria a porta. Ô, Mauro, o que tu está fazendo? Sabe, eu estou pensando como é que vai ser o futuro. O que tu está pensando? A gurizada jogando bola, descendo de carrinho de lomba, fazendo aquelas brigas de bodoque, como chama. Eu não fazia. Nossa, Eu não fazia, sabe por quê? Fazia aquelas guerras de bodoque com coquinho. Por que eu não fazia? eu, Eu era todo médico, todo responsável. Um toquinho assim. Eu não fazia porque eu pensava assim, pô, e se esse coquinho pegar no olho de uma criança, pode cegar? Não vou fazer. Eu não subia em árvore, porque pode cair, quebrar o braço. Eu era todo certinho, assim, todo certinho. Mas o que eu queria falar era outra coisa. Quando tu falou de um velho no corpo de criança, né? Aí um dia eu comecei a encucar com uma coisa, e aí tinha uma tia minha super querida, tia Bernardina. Aí eu falei, ô tia, essa tia, quando ela me encontrava, ela perguntava como é que eu estava. Ela perguntava se eu estava melhor. Olha
como é que eu era visto pela família. Ela era queridíssima, chorona, queridíssima. Ela me encontrava em algum lugar e dizia assim, tu tá melhor, Maurinho. Bem assim, tu tá melhor, Maurinho. Eu ficava pensando que ele tá melhor. Eu ficava pensando, mas melhor em quê, meu Deus? Eu não entendia nada. Depois que eu fui entender que eu era muito diferente. Um dia eu perguntei para ela, tia, quanto tempo demora para ficar velho? Assim, e ela, para que tu quer ficar velho? Eu falei, não sei. Demora para ficar velho, tia? Ela falou assim, que tu quer ter 18 anos para dirigir, naquela época era 18 anos para dirigir carro e tal. Eu falei, não, ficar velho, velho. Eu já tinha uma fama de meio estranho. Aí comecei a perguntar para os meus familiares quanto tempo demorava para ficar velho. Depois, quando eu fui entender que era filho de Obalu, aí que eu comecei a entender. E está me ocorrendo agora também que as festas dos judeus são muito musicais. Cantam, todo mundo canta, e come, canta, e canta, e canta. E eu sou da música, né? Desde criança até hoje, graças a Deus. Eu adorava cantar, e tinha uma vozinha bonita, eu achavam. E eu cantava, em Yiddish, como chama, em Yiddish, né? E eu não entendia nada que eu estava cantando. Eu mal e mal sabia português, porque eu estava viajando na hora, esquecia tudo. E Yiddish, então, nem nada. E cantava. E adorava aquelas festas de cantar. Adorava. Aí um dia o meu irmão mais velho, ele teve a infeliz ideia de dizer lá no meio, ou no início, assim, olha, hoje eu vou traduzir para vocês o que nós estamos cantando. Todo mundo achou legal. E eu também falei, vou saber o que eu estou cantando há anos. Guto de Deus, nós estávamos cantando músicas assim, condenando os egípcios, que os egípcios Nossa. eram os judeus, que os egípcios não eram o povo de Deus, e que nós estávamos cantando só contra os egípcios. Como eu fui um egípcio, que eu vi lá, eu era um meio grandão lá, naquele momento foi uma coisa crucial na minha vida. Quando eu vi que eu estava cantando contra os egípcios, sabe o que eu pensei, tia? Eu pensei, quem que eles pensam que são? Eles eram minha família. Regredi lá para a vida do egípcio, e na hora ali, eu olhei eles cantando, parei de cantar, e pensei, quem que eles pensam que são? Nunca mais participei de uma festa da família, porque estava cantando músicas contra os egípcios. Então, olha que coisa incrível, como as vidas passadas influenciam a gente, mas a gente não entende, né, naquela idade. Vai entender, alguns, né, vão entender mais tarde, outros nem vão entender. Pode passar a vida inteira com mágoa, com raiva, com isso. Tem pessoas que regridem para uma vida passada e passam a vida inteira mais naquela vida do que na vida atual. Também tem isso. É. Então, tu começou a contar coisas da tua infância, que tu era isso, tu era aquilo, aí comecei a ver, mas eu era isso, era aquilo também. É a saga de quem traz uma herança assim, né? E é diferente, né, Guto? Como é. Eu agora já não acho mais. Até acho que nós agora entramos na moda, né? Eu, tu e tantos outros, né? Mas na época a gente não estava na moda, que a gente era diferente. Não é fácil ser diferente, mas fácil é ser igual, ou parecer igual. Isso é muito fácil. Agora, ser diferente, eu como sou de várias décadas antes de ti, né? E eu já era diferente desde criança, olha, não foi fácil, tia. Mas agora entrei até na moda, tia. Regressão está na moda, terapias alternativas está na moda, meus livros, o pessoal gosta, tal. Eu falei, a vida inteira sendo diferente, agora entrei na moda. Que legal. Não, isso é um ciclo, né? Deu a volta e a gente encaixou, né? De forma no lugar certo. E sabe que o pessoal que está assistindo a gente, de certo, o pessoal assim mais sábio, né? Mais antigo, assim, vai se identificar. Quando eu era pequeno, por exemplo, eu não tinha quem consultar. Ou era a Bíblia, ou era, sei lá, né? Um centro espírita, um terreiro escondido. E o pessoal falava, não passa nem perto que eles fazem macumba lá e vai se enrolar. E aí eu precisava entender, porque eu tinha 7 anos de idade,
eu saía do corpo e eu via pessoas que teoricamente tinham morrido, mas estavam vivas e melhor do que quando estavam aqui. E às vezes até mais nova e tal. E aí eu pensei, cara, mas eu preciso entender o que acontece comigo. Então, na literatura, pessoal, por exemplo, numa biblioteca pública que nem tinha, tu ia lá e procurava, não tinha nada. Nada, nada, nada. Era super segmentado, assim. Era tudo um negócio muito católico, alguma coisinha ali evangélico, alguma coisa assim. Mas assim, ó, era sei lá, outros autores, né, na época, mas sim, nada que explicasse nada, sabe? Não tinha acesso a nada. Então a gente aprendeu, pessoal, a questão espiritual de um jeito raiz, assim. A gente aprendeu na raça. Por isso que o que acontece? Eu tô há 30 anos nessa caminhada espiritual e eu demorei muito tempo para entender quem eu era, ou entender o que acontecia comigo, porque não tinha. Ou eu deitava e saía do corpo e encontrava alguém que pudesse dizer alguma coisa, mas não tinha nem como checar a informação, porque assim como existiam malandros aqui que mentiam aqui, passa para outro lado e continuam mentindo e fazendo outras coisas, então, tentando te enganar, assim, que não sei o quê. Então, era complicado a coisa, assim. Então, até chegar o advento aí, né, de uma biblioteca mais aberta, a editora Pensamento, né, não sei se o Mauro lembra, aquela que começou a surgir, a revista, a editora, começou a surgir alguma coisa ali, ufologia e, sei lá, consciência, estudos da consciência, sonhos lúcidos, sonhos lúcidos, o doutor, aquele inglês famoso, cara, sempre esqueci, Van Muldon e Carrington, alguma coisa assim. Eles iniciaram as pesquisas de sonhos lúcidos e as saídas do corpo, né, os estudos médicos e científicos, isso da época que ainda é Estados Unidos do Brasil. Quando chegou esse livro aqui, eu lembro que era Estados Unidos do Brasil. O negócio era bem... Mas, Guto, mas ao contrário, é Brasil dos Estados Unidos. Exatamente. Inverteram. O troço é Brasil dos Estados Unidos. Mas tu lembra da revista Planeta? Sim, nossa, essas aí são clássicas, né? Planeta foi uma revolução. Quando começou a Planeta, nós tinha pilha de Planeta, assim, aquela é maravilhosa aquela revista lá. Acho que com o tempo desapareceu. Depois acabou que desapareceu algumas coisas e tal, mas para o interior aqui do Rio Grande do Sul era pior ainda, porque saía primeiro na capital e aí aquilo era consumido e tu ia saber ou ver alguma coisa através de alguém, através de um sebo, através de uma biblioteca, alguém que vendia. Então, nossa, e até quando entrou a internet, né, Mauro, que a gente pegou todo o início da internet ali, de escada, o começo de tudo, né, ainda não tinham conteúdos assim. Então, eu fiz um negócio interessante. Eu disse, quer saber de uma coisa? Eu quero uma pausa para mim viver a infância, a adolescência. Eu quero loquear pelo mundo. Eu era alguém fora, estranho, fora do contexto. Daqui a pouco eu estava tocando em banda de rock and roll, punk rock, sei lá o que tinha na época, fazendo teatro, fazendo não sei o quê, fazendo as minhas loucuras, jogando bola, já queria ser jogador e já queria não sei o quê, jogava bola e trabalho, estudo, eu já entrei naquela e queria fazer tudo, estágio, aquela coisa, né, namorar e pra festa, aquela coisa. Se fosse hoje era TDAH. Se fosse hoje, exato. TDAH, né? Não, com certeza. Ele pega os CIDs aí, já dá para mapear nós num monte encaixar nós num monte de coisa. E já dá o remédio. Não, e aí, sabe que... E já dá o remédio ali, já, faixa preta ou não, né? Ou sessões aí, né, com o psicanalista, né, psiquiatra. Mas assim, ó, eu tive uma pausa de 2 anos. Tipo assim, pum. 2 anos pausou a minha vida, assim, espiritualmente falando. Eu tive uma pausa de 2 anos na adolescência lá.
Que aí foi onde eu, vamos viver e fazer. E aí dá aquelas coisas, tudo que acontece na vida da gente, que um monte de merda e, sei lá, atraso e cagada e aquela coisa toda, e arrependimento. E será que eu vou conseguir recuperar tudo que aí eu fiz e tal? E aí o que aconteceu para minha feliz sorte? E nós vamos voltar ao Mauro Kirítico, porque acho que é importante. Pessoal, Augusto puxa saco, né, do Mauro, mas é que as vidas passadas, pessoal, vocês vão ver que ela bate na porta toda hora porque ela é muito importante. Eu, como não sabia o que era regressão, nem sei se eu tinha escutado isso em algum lugar do mundo. A única coisa que eu sabia é que eu fora da matéria. É como se eu habitasse aquele corpo, animasse aquele corpo, mas eu mesmo eu era algo que vivia sem depender só daquele corpo. Eu era como se fosse eu tinha uma noção que eu era uma consciência que habitava, porque eu via, né, todo o processo, então eu via eu dormindo e roncando, e eu não tinha morrido, então eu tinha uma certa ideia que, tipo, eu sou esse aqui, e aquele é o meu corpo, mas nós estamos juntos. Então, chegando nas vidas passadas, o que aconteceu numa noite lá, dormindo, eu senti aquela sensação que o Valdo Vieira deixou bem frisado, né? Um médico lá que tinha o instituto lá em Foz do Iguaçu, na do IIPC, estado vibracional. Eu acordei com aquele negócio, com aquela energia, parece que eu tinha me conectado numa alta tensão. E eu senti uma descoincidência do corpo e eu perdi os movimentos. E depois que a gente descoincide, é automático a saída do corpo, ou girando, ou levantando, ou flutuando, ou inflando. Há algumas situações, mas eu me vi assim, flutuando para fora do corpo e apareceu uma mulher grega, linda, assim, com os cabelos trançados, assim, com aquele vestido, aquela túnica branca. Ela falou assim: meu irmão, nós vamos iniciar agora o processo de regressão 2.0. Nem nos sonhos mais remotos da minha vida existia 2.0, porque não existia internet, a coisa era muito precária, nem sei se existia internet de fato, mas ela disse, iniciamos o processo de regressão 2.0. E ela me pegou e me levou, como se fosse em direção a um túnel, eu perdi a consciência, e quando eu abri os olhos, eu estava num outro país, numa outra época, e ela começou, nós estamos aqui o que hoje, né, nos dias de hoje, seria o que? Antioquia, Turquia, não sei, algo assim, ou sei lá. E ela me mostrou, nessa vida, tu era médico e fazia caridade. Tu era bem de vida, era rico, e assim, influente, muito simpático, muito humilde, muito querido, e tu ajudava as pessoas tudo. E tu viveu uma vida de quase 100 anos, 80 e poucos anos. E assim, daí foi fazendo uns links, assim. Agora a gente vai voltar para uma vida na Grécia, tipo, é como se fosse, vamos voltar lá na Grécia e uma vida lá assim, tal. Depois, vamos voltar lá na época de Jesus, lá na crucificação, tava eu abraçando, junto com uma galera, depois tava eu abraçando o corpo de Jesus e dizendo que eu ia matar um por um das pessoas na Terra que tinham feito aquilo. E lógico que ia ser morto certo, né? E aí, daí depois ainda voltei, a gente voltou mais um pouco no tempo e eu não acreditava em nada. Eu era o ateu perseguidor de tudo. E aí Jesus um dia veio e bateu na porta lá da minha casa. Parece papo de mentiroso, mas foi assim mesmo que aconteceu. O cara bateu na porta, eu abri e eu só olhei e caí de joelho no chão, chorava. Cabeludo, barbudo, pobre, quase sem roupa. Isso, já indo mais para trás essa história. Na linha do tempo, na timeline, estou avançando e pulando, mas essa história mais para trás aí conheci. Jesus bateu na porta e abriu, né, acordar e irmãos, qualquer coisa assim do tipo, ele falou, mas eu não conseguia falar nem nada. E eu simplesmente caí de joelho num estado de amor profundo assim, e eu acreditava em tudo assim. E aí que começou, em vez de
eu, Paulo e sei lá, mais tantos outros que tinha aquele lance de perseguir de alguma forma, outros da época eles perseguiam ele de alguma forma, ou até outros também que tinham, né? Eu comecei a seguir, comecei a venerar, tinha aquelas palestras que eram dadas nos lugares mais escondidos, assim, né? Até acho que até hoje, nos dias de hoje, deve ter lá esses templos ou lugares que eram abaixo, assim, que Jesus fazia umas palestras, falava, né? Jesus era palestino lá, né? Mas não sei bem exatamente, tinha o lance judeu, né? Só que eu acho que ele não, as palestras ele falava, mas ele falava das experiências do pai, falava de outras coisas bacanas, assim, que, sei lá, parecia que ele já era um cara mais evoluído, sei lá, na época, assim, parece que ele tinha uma visão, assim, Claro. mais além, mais clara, assim, parece que ele tinha conseguido acessar algo e trouxe alguma informação que, para a época, aquilo contagiou todo mundo. Depois eu não sei se ele seguiu a parte judaica ou se ele quis ir além, porque teve um lance na época que a ida para a Índia estudar, pelo que eu lembro, assim, algumas coisas, e depois muita gente também comentou de ter lembranças dele ter vivido algo na Índia, os estudos do chakra, da conexão do eu superior, meditações, sei lá, algo que ele deve ter vivido, estudado, e depois ele voltou, né? E ainda Uhum. mais, sei lá, né? A gente não tem lembrança de tudo, né, pessoal? É só algumas frações, assim, do que a gente viu, assim, É verdade. flashes pontuais para tipo, situar o cara, né, nessa caminhada, assim. E ela fez isso até um certo ponto. Depois daquele ponto para frente, ela falou: daqui a X tempo para frente, vai ter alguém falando de reencarnação, de vidas passadas e aquela coisa tal. Mas, tipo assim, tu já entendeu que tu tem ah, alguns dons que foram acordados, que estavam adormecidos, que era a vidência, a saída do corpo, a passe, né, cura, cirurgia. Cada volta do corpo dessa situação parece que um processo pré-cognitivo, retrocognitivo, parece que eu trouxe de volta a Uhum. bagagem daquela vida, assim, parece que, né, um troço esquisito, assim, eu sabia operar qualquer coisa numa pessoa espiritualmente falando, né, não fisicamente, que não tem a formação, mas aquilo era muito vivo, assim, eu Claro. sabia, eu fazia todos os detalhes, assim, de coisa que depois falando com o médico e tal, o cara, não é, mas acho que é isso aí. Então, Na assim, eu verdade, trouxe algumas coisas. não, desculpe de interromper. É que quando tu conectava lá, aquilo Uhum. tchum, vinha para ti. Então, ela te mostrava aquela vida que tu era médico, tu conectou com o dom de cura. Te conectou lá com aquela vida de Jesus, te conectou com a espiritualidade. E assim vai indo. É. Tá? O nosso método, assim, basicamente, primeiro, os mentores mostram as vidas que estão nos afetando negativamente. É uma limpeza. Uhum. Mas depois, se a pessoa decide continuar, prosseguir as sessões, aí eles começam a mostrar as vidas boas para a pessoa ir percebendo e resgatando os dons que tinha naquela vida, e acontece a mesma coisa, Guto. Então, assim, a pessoa acessa uma vida passada, que era isso, que era aquilo, uma coisa boa. No segundo momento, né? O primeiro é uma limpeza. No segundo momento, eles começam a mostrar vidas boas, mostrando dons, talentos, vocações que a pessoa tem, mas não lembra. É que nem Uhum. contigo. Quando acessou, ela eu era aquele médico assim, 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 naquele momento, tchum, e como aquele médico era tu, é como se tu tivesse assim, com aquele médico. E é com aquele Uhum. da época de Cristo. E assim foi indo. É Não, maravilhoso. não, e é incrível que passou, de fato, passou os X anos que a pessoa, ela se intitulou, assim, mas ela não deu o nome, mas eu captei, algo tipo Palas Atena, ou algo que remetia àquela deusa Atena. Era uma figura que lembrava aquele ser Uhum. e tal. E aí eu conheci uma pessoa aqui na cidade, né? Uma senhora já de idade, ela falou: eu fiz um curso em Porto Alegre
com um médico chamado Mauro Kiwitko, lá no hotel tal, e foram não sei quanto tempo de curso, foi mais de ano e tal, e ela me apresentou um material, e eu senti um negócio de, opa, que eu sempre fui muito desconfiado de tudo, e checo tudo, e, né, e aí, cara, bati o olho assim, pensei, bah, mas tem alguma coisa que faltava das regressões de vidas passadas, e o trabalho, o trabalhar isso, o mexer, porque eu fiz curso de hipnose e outras coisas, mas eu não entrava num campo onírico, fantasioso da mente, assim, mas eu sentia no coração e na visão que, tipo assim, aquilo estava sendo criado pela mente da pessoa como um bloqueio, porque, tipo assim, o mentor da pessoa, daqui a pouco, não achava que a pessoa não estava preparada para acessar aquele registro, ou mexer com aquilo, ou a gente não tinha capacidade de trabalhar aquilo, então rolava alguma coisa nesse sentido. E aí daí teve os livros, né, que os teus livros, e eu não consegui, não tive essa oportunidade, mas aí o que acontece? Quando eu li, ou comecei a mexer, entrar nesse conteúdo, que aí entra o lance da psicometria, daquela conexão, passou uns anos para frente, a gente começou, veio uns downloads, veio algumas coisas do trabalho de vidas passadas com os mentores e com o grupo, onde a gente ia com o grupo, os mentores e a pessoa junto, todo mundo num conjunto, até as vidas passadas da pessoa começar as limpezas. Tem que perdoar lá, tem que mexer aqui, tem que fazer assim, até chegar na fase boa. O que eu contei para vocês foi só um pedaço, tipo assim, ó, as coisas ruins lá que a gente tomou, as ruins, aprendeu, perdeu, morreu, foi queimado, foi crucificado, foi espetado, rolou de tudo, né? Até chegar nas partes boas de o cara virou médico, virou conceituado, virou atender as pessoas, fazer caridade, entrou na igreja, né? Até chegar cardeal, sei lá o que for. Eu tenho uma quase certeza que a nossa conexão, eu, Mauro, não só Egito, mas eu, para mim, ele era um papa e eu fui um aluno cardeal, ou sei lá, a gente conviveu em algum momento, não sei, isso nunca foi assim nunca ficou muito claro, mas só a sensação de coração para coração que algo de professor aluno ali dentro da igreja, né, rolou em algum lugar da Europa, sei lá, tem uma sensação assim. E aí as coisas se ligam, né? Depois os destinos aí vocês vão ver que não é nada muito por acaso, a coisa é meia interessante. Então chega num ponto que a pessoa assim, Augusto, eu zerei, né, lá do sânscrito antigo, karma, né, que o pessoal fala, né, eu zerei e agora eu quero entrar no dharma, né, o sentido da vida e, tipo assim, zerei tudo a conta para trás, né, pessoa, paguei a conta lá na bodega, lá que nem o pessoal falava aqui, os italianos aqui, e agora eu quero me religar e acessar as coisas e ajudar o próximo a daqui a pouco viver um pouco daquilo de forma mais fácil. Hoje em dia tem internet, meu Deus, que hoje em dia, se fosse antigamente, né, Mauro ia ter que pegar uma charrete com o cavalo, com o boi, andar um dia ou dois até Porto Alegre, perguntar para Deus e o mundo lá onde mora o Mauro, não tinha GPS, não tinha nada. Hoje em dia, tu assim, ó, Mauro, eu quero dar um pulo aí na tua casa, joga no Waze, o Waze já te larga lá na porta do Mauro, ou aqui, ó, no StreamYard e tal, já conecta ali, a gente já tá eu e o Mauro aqui, quanticamente aqui, se falando em tempo real aqui. Então a coisa avançou muito. Mas olha, bota muito. Quando eu comecei com a escola de psicoterapia reencarnacionista, em 96, quando uma voz de um grupo começou a me transmitir, eu saí tipo aqueles os discípulos de Jesus, só que eu não era discípulo de Jesus, eu era discípulo deles. Saí pelo Brasil lá fora, tia. E naquele tempo não tinha internet, não tinha WhatsApp, não tinha Instagram, não tinha ninguém sabia, ou não usava, eu não, nem imaginava. Eu saí pelo Brasil lá fora, divulgando a escola com folhetinho, um quarto de ofício, mandava imprimir uma gráfica frente e verso, ia para alguma cidade, chegava lá, onde é que tem um hotelzinho? Ali e tal.
Tem algum centro espírita por aí, uma lojinha esotérica e tal. Ah, tem uma lá, não sei aonde. Eu chegava lá, ninguém tinha ouvido falar em psicoterapia, reencarnação, regressão, nem pensar. Espiritismo, acho que talvez um centrinho, algum lugar. Chegava lá com os folhetinhos, explicava, o pessoal me olhava desconfiado, um cara vindo de fora, com os folhetinhos. Com sotaque de Passo Fundo, né? Passou, Raiz, aí. e tinha um cabelo. Se chegasse careca, então eles me jogavam pedra, né? Mas sabe que quando a gente tem o apoio do mundo espiritual, e tudo mais do que sabe, né? Quando a gente está servindo uma causa, as portas se abrem. Uhum. Então, daqui a pouco alguém gostava e já conhecia não sei quem que também gostou, não sei o quê. E daqui a pouco organizava um curso. E quando eu via, chegava 20, 30 pessoas. Eu dizia, meu Deus, o que é isso? Dava o curso e já, daqui a pouco, já ia para outra cidade, foi indo, foi indo, foi indo. E hoje nós estamos com curso de formação em 14 estados do Brasil, 26 ministrantes. Nossa. E tu sabe o que eu lembrei? Eu era sou tão aéreo, tão assim, de vamos que vamos que vamos. Eu sou escorpião, mas tenho muito Capricórnio no meu mapa, sabe? E meu escorpião está lá no aquário, então, mas os aquários me levam, né? Sabe o que eu fiquei pensando uns 15 dias atrás, Guto, que eu nunca tinha pensado, que eu pensei assim, bom, eu nasci em 47, tá? Comecei a missão em 96, tá? Isso eu falei 1000 vezes em aula, em palestra. Mas daí isso aqui que eu me toquei, sabe que idade que eu tinha em 96? 59 anos. Sabe aquela idade que está todo mundo se aposentando? Ali eu comecei o trabalho, mas na época eu não percebi que eu tinha 59 anos. Quando veio aquela missão, aquela mensagem, eu comecei a trabalhar, comecei a me encantar, aí me veio assim divulgar pelo Brasil. Eu falei, eu vou. Agora que eu fui perceber que eu comecei com quase 60 anos. E sabe como é que é autônomo? Trabalha, ganha, não trabalha, não ganha. Eu ficava viajando assim 15 dias por mês, mais ou menos, não ganhava nada. Negativo no banco virou rotina. Quando eu chegava de volta em Porto Alegre, conta, minha caixa ali de correio cheio de conta e boleto e não sei o quê, gente ligando, e eu trabalhando feito louco para pagar as contas, e quando dava zerada nunca dava, quando dava mais ou menos assim, eu ia para outra cidade, e outro estado, e viajei pelo Brasil inteiro, eu já estava com 65, 70, 70 e pouco, e viajando, pelo Brasil inteiro, com uma energia incrível, tipo, ligado no mundo espiritual, até que veio um aprendizado, uma lição, que foi esse transplante que eu recebi há um ano atrás de fígado, tu sabe, né? Eu te Eu lembro contei, que tu me comentou. há um ano e pouco atrás, o meu médico falou, Mauro, tu faz o transplante ou vai te despedindo. Aí eu falei para ele, tá, mas qual é a minha chance? Ele falou, olha, tu tá com quase 80, teu caso é grave, tá, e aí, olha, tem que fazer assim, nós vamos te anestesiar, claro, né? Nós vamos abrir e olhar. Ou a gente faz ou fecha de novo. Mas esse fechar, o Guto, não é um cortezinho, é uma transamazônica daqui a aqui, ainda bem que eu estava anestesiado, eles abrem assim, Nossa. depois fiquei pensando, meu Deus. E aí, quando eu fui deitar para fazer a anestesia, que eles botam aquela máscara, né? E começa aquela enrolação, vai contando até 13 e tal, porque é para a gente, no 13 a gente apaga, né? Eu fiquei pensando assim, bom, pensei, daqui a um tempo eu vou acordar. Pensei, tá. Aí eu vou acordar num hospital, porque já estava me preparando. Vou acordar no hospital aqui ou no hospital lá. Só tinha essas duas possibilidades, né? Aí, isso eu pensando enquanto estava quase apagando. Aí pensei, bom, o hospital é branco. Aqui o hospital é branco e lá o hospital é branco. Tá, e já estava quase apagando. E vai ter gente passando de branco. Tá, e aí apaguei. Tá? Aí dali, a cirurgia durou 11 horas, foi de madrugada inteira. Quando eu acordei lá adiante, comecei a abrir o olho, pensei comigo, eu estou no hospital. Pensei, tá, mas onde é que eu tô? Eu pensei, será que eu tô na Terra ou tô no astral? Aí eu olhei assim, só consegui mexer os olhos, né? Olhei, tudo branco.
Falei, bom, até agora não estou sabendo nada. Se eu estou vivo Ninguém ou falou morto, nada. ou morto. Aí via passar as pessoas de branco. Falei, bom, aqui é branco, lá é branco. E falei, onde é que eu estou? Será que eu estou vivo? Será que eu estou morto? E pensando, daqui a pouco passou uma moça de branco que olhou e falei, começou a gritar, ele está abrindo o olho, ele está abrindo o olho, ele está abrindo o olho. Eu pensei comigo, essa bagunça só pode ser na Terra. Lá no astral eles diriam, como é que está, meu irmão? Seja Mais bem-vindo. tranquilo, né? Não sei o quê. Falei, essa bagunça. Aí, vou te confessar, não sei se fiquei muito alegre ou fiquei triste e tal, mas falei, então tô na Terra, né? E tô aí, tia. Eu vou te contar só para antes da gente encerrar aqui, quando eu voltei do. Agora é uma coisa bem legal para todo mundo, para a humanidade inteira, eu penso. Quando eu voltei do hospital, nós temos um congazinho aqui atrás com as entidades, aquela coisa toda, né? Aí fiquei 14 dias lá, depois vim aqui, fui no congazinho ali para agradecer as entidades, reverenciar, porque eu sabia que eles, se não fosse eles e outros, eu já É. lá em cima trabalhando, né? E aí deitei, tem uma caminha, deitei para agradecer e tal. Aí veio uma voz masculina e me falou assim na minha mente assim: você queria permanecer encarnado, não é? Eu falei, opa, ele está querendo chegar em algum lugar. Aí eu respondi mentalmente, queria e quero. Guto de Deus, sabe qual foi a pergunta que ele me fez? A pergunta mais importante que todo mundo devia se fazer, e eu acho que poucas pessoas fazem. Uma pergunta de duas palavras. Ele perguntou, você queria permanecer encarnado? Eu falei, queria e quero. Sabe o que ele perguntou? Pra quê? Para quê? Para quê? Aquele para quê fez assim, pum! Para quê? Aí eu quero perguntar para todo mundo que está aqui com a gente, ou que vai assistir depois, quantas vezes na vida, quantas vezes por dia a gente. Porque todo mundo quer permanecer encarnado. Se tiver uma lagartixa na parede, tu se aproximar, ela sai correndo. Se tiver uma minhoca no chão, tu se aproxima, ela sai correndo. Mosquito. Esse dia estava ali na pia, tinha eu achei até que era uma sujeirinha. Quando eu fiz assim com a mão, era um bichinho desse tamanho. Não tinha tamanho, era uma coisa que eu não consigo nem fazer aqui. Quando eu me aproximei com a mão, ele saiu correndo. Ou seja, todo ser vivo quer permanecer vivo. E nós também, né, Guto? Mas quantas vezes a gente se pergunta, para quê? Para que eu quero ficar vivo? Não é verdade? Essa pergunta, para mim, marcou assim, ó, tum, na minha testa. Eu nunca mais esqueci, nunca mais vou esquecer. Quer ficar vivo? Quero. Para quê? Para quê? Aí a gente começa a pensar, para que eu quero ficar vivo? Para fazer o quê? Para quê? Qual é a importância que a gente tem, né, Guto, se não é ser importante para os outros? Importante positivamente, falando, qual é a nossa importância? Qual é a minha importância? Qual é a tua importância? Se a gente não for importante para os outros, que importância a gente tem? É verdade. Isso é um assunto para um outro dia. Vamos conversar outro dia. Guto, o que é bom, tu sabe que são 10 horas, né? Então, o que é bom É, passa rápido. eu passa muito rápido. Eu queria fazer um pedido antes do desfecho, porque numa experiência agora recente aí fora do corpo aí, um amparador mais sutil, ele veio com uma reflexão sobre, afinal de contas, né, o que é a vida, né? Por que há tantos mistérios que envolvem a vida? Então, uma reflexão filosófica, assim, da gente entender o que é a vida, o que tantos mistérios envolve a vida e que às vezes a gente nunca chega a lugar nenhum, a gente divaga no cosmos aí do infinito conhecimento e não chega a lugar nenhum. E aí eu comecei a perguntar para o grupo lá dos filósofos de Passo Fundo, ali do nosso grupo lá do Guilherme, do Alexei, que é de São Paulo. A gente tem uma turma grande lá que estuda de tudo, né? Desde saídas do corpo, a teosofia, tudo que tu imaginar tem naquele grupo lá. E aí eu perguntei para eles, pessoal, eu queria que vocês gravassem um videozinho bem curto do que fosse uma reflexão do que é a vida, do que viveu, do que viu da vida.
e nos mistérios da vida, e aonde a gente acha que vai chegar nessa vida. É um negocinho por cima, mas bem, bem profundo. E eu queria te fazer esse mesmo pedido, se tu pudesse falar algo sobre esse sentido para ficar para a eternidade, assim, até para algum dia, quando tu reencarnar em algum lugar, ver um vídeo, tinha um médico na época lá, assim, assim, que falou tal coisa. Eu quero fazer um compilado de todos esses vídeos num vídeo para ser, tipo assim, ó, um presente para a humanidade, para toda e qualquer pessoa que entrar ali, não vai ter a conotação religiosa, não vai ter esse sentido, não vai ser assim, ó, pessoas contando sobre os mistérios da vida, o que viu da vida e o que espera, onde acha que vai chegar, passando um conhecimento para quem assistir aquilo, possa ser um atalho para a pessoa. Nossa, olha o que eles viveram, o que fizeram e como foi, e nunca é tarde para ter ido, e aquilo sirva de motivação para que a pessoa, né, pague a sua reencarnação de forma positiva, né, que a pessoa viva o que tem que ser vivido, que propôs vir viver e por aí, assim. Se der, né, daí se tu quiser, eu corto esse trecho depois da live junto com os nossos lá, porque eu acho que seria muito importante, né, no grupo isso e as vidas passadas, né, porque eu acho que Bom, é isso aí. tu está falando para mim falar agora ou eu posso gravar um vídeo depois e te enviar o link? Do jeito que tu quiser, depois se tu quiser, se quiser ser agora, pode ser, se quiser gravar depois algo e me mandar, eu vou editar tudo direitinho, bonitinho, e vou Mas fazer seria, um videozão, mas seria tipo um documentário. 15 minutos, meia hora? Quanto tempo? O que tu quiser. Eu falei, pessoal, é livre, fiquem à vontade para Tá, gravar como queiram, do jeito que queiram, como foi intuído, porque eu quero gravar, eu quero editar esse vídeo, montar esse vídeo documentário, fazer ele tá. de forma cinematográfica, e depois eu vou entregar para todo mundo. Eu vou postar no meu canal, no Insta, e vou te mandar ele na íntegra para te postar ele como um vídeo também Então, no teu canal, para que os outros também repostem lá. tá, eu vou fazer depois, uma outra hora, e te mando o link. Faça aqui pelo Google Meet, por exemplo, e te mando Sim. porque eu levaria 15, 20 minutos agora, e como já é 10 e pouco, o pessoal já deve estar cansando, mas eu só vou te dar uma dicasinha, tá? Eu sou muito adepto da filosofia oriental, da questão da Maia. Então, assim, ó, eu penso assim, só que eu vou fazer um vídeo sobre isso, melhor do que eu vou falar Uhum. agora. Eu penso assim, que quando a gente está aqui na Terra, nós caímos na ilusão de sermos um espírito. Quando a gente vai para o mundo espiritual, intervidas, não. Quando a gente está aqui na Terra, a gente cai na ilusão de ser o personagem. Eu sou o Mauro, tu é o Augusto, o Putin é o Putin, o Trump é o Trump. A ilusão de ser o personagem. É a Maia. É a super identificação com o personagem. Todo mundo cai nessa ilusão. Raros, Chico, Yogananda, tal, eles sabem que não estão aquele personagem. Quando a gente vai para o mundo espiritual, intervidas, a gente cai numa outra ilusão, que é a ilusão de ser um espírito. Bom, tu sabe, lembra, com certeza, porque tu já foi indígena também, como eu, os indígenas Uhum. falam que nós não somos um espírito, nós somos o grande espírito. Ou seja, todos somos um. E eu acredito nisso. E um dia eu estava dando uma aula, e quando eu estou dando aula, às vezes eu incorporo, às vezes eu recebo, uma coisa muito legal, assim. Eu estava dando aula e estava falando sobre esse assunto, e daqui a pouco brotou na minha boca, só vou falar o que é, mas não vou continuar, tá? Brotou na minha boca, o pessoal falou, o que é? Repete, para não esquecer. E anotaram, que é assim, ó, sabe aquelas 3 perguntas fundamentais da filosofia ocidental? Quem sou eu, de onde eu vim, para onde eu vou? Aquelas 3 perguntas que até hoje não conseguem responder, porque só os orientais e os indígenas sabem a resposta. A filosofia ocidental nem imagina. Nós estávamos falando sobre isso e daqui a pouco eu falei assim: quem eu sou? Não sou. Da onde eu vim? Nunca vim. Para onde eu vou? Já estou. Tu percebe? Quem eu sou? Não sou. Eu sou o todo, então eu não sou. Da onde eu vim?
Eu nunca vim, que eu sempre fui, eu e tu e todos os habitantes do universo. E para onde eu vou, eu já estou. Se tu percebe a profundidade disso, quem eu sou, não sou. Da onde eu vim, nunca vim. E para onde eu vou, já estou. Vou falar sobre isso, tá? Grave e te envio. Maravilha. Não, cara, isso vai ser tão legal. E não é meu, ou é meu da quarta dimensão, eu da quinta dimensão, porque veio assim, eu não estava pensando e chum, brotou na minha boca. Cheguei a levar um susto. Então eu vou fazer um Ainda bem vídeo. que anotaram lá. Anotar, e eu guardei também. Outro, quero só te dar a palavra para tu te despedir, falar que foi um prazerão. Cada vez que eu te vejo, eu gosto mais de ti e me identifico mais e tenho mais certeza que a nossa história é antiga, mas fora desse planeta, outros lugares, há muito, muito tempo, né, Tia? Então, deixa um recadinho final aí para a galera. Bom, pessoal, então, eu tenho que agradecer mais uma vez ao Dr. Mauro por ter me convidado, agradecer pela confiança, né, no meu trabalho aí, né, no que a gente tem tentado fazer em prol do todo. Agradecer a todo mundo que segue lá o canal, que segue a Casa do Sol, que é atendido por nós lá, que tem saído cada vez melhor. A gente tem tentado sempre melhorar para melhorar o próximo, né? A gente sempre busca, né, o interior para subir, para se conectar com o todo, né? Isso foi uma das primeiras psicografias que eu fiz, foi Somos Todos Um. Então, isso óbvio, junta com o que o Mauro falou aí, tem todo uma função, toda uma junção. Então, essa noite de hoje que a gente possa sair dessa live muito melhor do que quando a gente chegou, que possa daqui a pouco, em alguma coisa que a gente falou, que não é uma live, né? Isso aqui é uma sessão, uma terapia, é uma forma da gente entrar na casa de cada um de vocês, levando luz, levando conhecimento, levando o pouquinho que a gente sabe, o despertar, né? Coisas que a gente fala vai tocar vocês de alguma forma, vai despertar vocês de alguma forma, vai instigar vocês de alguma forma a querer buscar. Pô, se eu tô aqui hoje, né, nessa live, falando sobre vidas passadas, sobre saídas do corpo, o Augusto está há 30 anos fazendo isso, o Mauro há mais tempo, e não desencarnaram. Então é porque é algo sólido, concreto, é algo que funciona. A gente está aqui hoje, mas a gente pode estar em vários outros lugares. E quem a gente foi, né, em outras passagens por aqui. Então, daqui a pouco, que esse conteúdo de hoje possa aí ajudar muitas pessoas a se libertar, curar, se expandir. E assim seja, né? E quem um dia quiser, né, a nossa palestra da Casa do Sol, ela é gratuita, né? A gente, se for pertinho, a gente consegue ir, né, de graça. Se for mais longe, a gente tem que se mobilizar, fazer alguma coisa para ir até onde vocês queiram conhecer também, não só a palestra, mas os cursos e as vivências iniciáticas que tem através da Casa do Sol, para que vocês possam captar energia, essa energia quentinha do Sol e aplicar nas pessoas, possam aprender um pouquinho de cada outras coisinhas para tornar sua vida melhor, os seus familiares, seus amigos. A gente identifica que cada família tem uma sementinha capaz de transformar aquele ciclo familiar e isso se espalhando. Então, é uma forma que Deus e a espiritualidade e até mesmo a gente entendeu já em outras passagens que era a forma mais fácil de curar a Terra, de ajudar a Terra a evoluir, seriam plantando várias sementinhas que elas iam fazendo aquele movimento circular, assim, expandindo, 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 até curar todo mundo e juntar todo mundo numa visão de conjunto, né? Uma visão unitária, né? Então, nós somos todos um aí. Somos um pedaço de Deus, então somos o todo, né? Então, eu acho que é isso aí, né, pessoal? Fiquem à vontade aí, sigam nós todos aí, e principalmente o Mauro, né? Porque, né, quem quiser saber de vidas passadas, né,
né, tem que aproveitar essa era, né, Mauro, e fazer o curso da psicoterapia reencarnacionista aí para se entender e entender o propósito, a missão e tentar ajudar o outro a se entender, né? E assim nós depois cai na casa do sol lá também, a gente junta um pouquinho de um trabalho com o do outro e sai todo mundo bem, feliz da vida aí, iluminado aí. E é isso aí. É beleza. Guto, então, um beijo, um abração, tamo junto, e qualquer dia tu vai voltar aqui para a gente continuar a nossa conversa. Tá bom? Nossa, e então... não só virtualmente, né, Mauro, mas quando der certo, nós nos encontrar também fisicamente para fazer um bate-papo. Aproveitar enquanto está encarnado, né? Porque senão depois só fora do corpo, né? Vai encontrar o outro, né? Mas nós vamos marcar. É verdade. Pessoal, então, tudo de bom para todos que ficaram até agora, ou ficaram um pouco, também pode assistir depois. Então, um grande beijo, um grande abraço para todos. Gratíssimo, Augusto. Tá? Então, depois continuaremos o nosso programa 2 vezes por mês. A gente tem feito esse programa aqui. Eu estou muito feliz. Eu tenho trazido pessoas maravilhosas, assim, sabe? É uma coisa incrível. Guto, tamo junto. Tamo junto. Então. Até mais aí, galera. Tá, estou encerrando aqui, encerrando lá no Instagram. Tchau, tchau.